Fala, meus queridos, tudo bem? Aqui é o Pedro, seu professor de Filosofia e Sociologia, lá do Cuca Centro Noite de Araraquara, cursinho popular da Unesp. E hoje estou aqui para a gente continuar o nosso currículo de Filosofia, tranquilo? E, gente, quem viu nos vídeos anteriores já sabe que a gente divide a filosofia clássica, que é a filosofia que a gente está tratando agora, a filosofia antiga, correspondente aos gregos, a gente divide ela em 4 períodos dentro da linha do tempo da filosofia. A gente tem o período cosmológico, onde a preocupação do ser humano vai ser buscar entender qual que é a essência do universo, qual a substância que rege toda a realidade. Depois você vai ter a filosofia, o período antropológico de Sócrates e Platão, onde a filosofia vai se voltar para o homem. Em que sentido? Em suas potencialidades. Então ela vai falar de política, ela vai falar de educação, ela vai falar de moral, de ética. Após isso você vai ter o período sistemático do nosso querido Aristóteles, que vai sistematizar todo o conhecimento visto até então e propor uma nova metafísica e um novo método científico. Por fim, o último período da filosofia que a gente vai estudar aqui, da filosofia antiga, é o nosso chamado período helenístico. Qual que é a principal característica do período helenístico? A filosofia agora volta-se ao indivíduo, mas ela não vai se voltar ao indivíduo parecido do que a filosofia antropológica se voltou ao homem. Lá ela se volta ao homem enquanto ser que tem as suas potencialidades. Aqui não, aqui é o indivíduo ao individual. No sentido de individual, de interior. Eu vou me voltar para dentro de mim mesmo. E eu vou buscar o quê? Vou buscar entender como que eu chego na ataraxia. O que é a ataraxia? É a paz interior. Então essa aula é muito legal e essa parte da filosofia é muito legal, porque vão ser pensadores brilhantes discutindo e nos ensinando como chegamos à paz interior, como vivemos uma vida que nos torna felizes. Vamos lá? Por que teve essa mudança desse pensamento? Por que agora o homem vai se preocupar com isso? Por causa do contexto histórico. A gente está vivendo na Grécia o que a gente vai chamar de domínio macedônico, onde o Império Macedônico, o Império da Macedônia de Alexandre o Grande, aquele lá que o Aristóteles foi professor, ele vai ser um imperador que vai dominar desde terras no Oriente até a Grécia. Isso vai gerar o que, gente? Isso vai gerar o sincretismo religioso. O que é o sincretismo? É a união, a condensação, quando tem um encontro de 2 religiões diferentes. Então você vai ter a religião grega, a religião ocidental, se encontrando com religião e, portanto, com um pensamento oriental. E qual que é as características gerais do pensamento oriental, da religião oriental? É justamente essa volta ao interior, essa preocupação em buscar a paz, em buscar a ataraxia. Você vai ter contato do povo grego, por exemplo, com religiões como o budismo, como o zoroastruísmo, confucionismo. Então você vai ter esse sincretismo que vai colocar na cabeça do grego a preocupação sobre essa paz interior. Por que também eles estão se preocupando? Porque justamente como vai ser um domínio do Império Macedônico, o homem vai perder o quê? Liberdade política. E lembrando que a participação política dentro da Grécia era algo muito importante. A formação do cidadão grego era algo muito importante. Então, se a vida pública foi algo arrancado do grego, ele agora, já que não pode se manifestar publicamente por meio da política, vai se voltar a si e se preocupar em entender qual seria o que vai originar a sua paz interior. E a gente vai ter várias escolas com diversos tipos de pensamento que vão responder essa perguntinha: como eu chego à ataraxia? Como eu chego à paz interior? A primeira das escolas helenísticas que eu vou trazer para vocês aqui, a gente vai chamar de epicurismo. Como o próprio nome já fala, o principal pensador dessa escola é Epicuro, e Epicuro vai falar que a ataraxia está ligada ao prazer. Então a minha paz interior, a minha felicidade está ligada ao prazer. Então, quando
quando eu falo isso, o que vocês pensam? Então, vamos sair na vida louca, ninguém é de ninguém, vamos sair, usar tudo que é droga, vamos ir pro rolê, não se preocupar com amanhã. Não é isso. Não é isso que Epicuro vem falar com a gente. Por quê? Porque não é o prazer pelo prazer. Não é usar droga até morrer. É você ter o quê? Prazeres moderados. O que são esses prazeres moderados, segundo Epicuro? São prazeres que você tem fazendo o que lhe é natural e essencial. Epicuro, como fala que a felicidade, a paz, está ligada ao prazer, ele vai categorizar o prazer e falar que nem todo prazer é bom para o homem. Ele vai falar que os prazeres que são bons são os prazeres que são feitos por coisas naturais e essenciais para o homem. Como, por exemplo, o que é natural e essencial? Essencial no sentido de me deixar vivo. O que é natural e essencial para mim? Dormir. E eu não sei vocês, mas eu tenho muito prazer quando eu durmo a noite inteira, mais de 8 horas de sono, você acorda até você não sabe nem onde você está. Aquele cochilo que você acorda todo babado. Então, não é gostoso pra caramba dormir? Esse é um dos exemplos do prazer bom para Epicuro. Então, você dormir bem, você comer bem de forma saudável, porém ter prazer ali no alimento, você beber uma boa água, praticar exercícios, tudo isso te traz prazer e é essencial para você. Então essa é o principal prazer que você tem que pautar a sua felicidade. E é lógico, e é muito bonito isso, você entender que se você vai ter prazer no que é essencial para a sua vida, você com certeza vai ter uma vida cheia de felicidade. Além desses prazeres, existem os prazeres que são naturais, mas não são necessários para a existência. Como, por exemplo, você consumir bebidas alcoólicas. Um vinho é algo natural, porém não é algo essencial para você. Então, o que Epicuro fala? Não é que você não pode fazer isso, mas você deve fazer com moderação. Você não pode pautar sua felicidade nisso, porque senão você vai se frustrar, você vai se angustiar. E por último, os prazeres que não são nem naturais e nem essenciais, esses é os que te deixam zoado. Esses é os que te traz só perturbação para tua cabeça e tu não vai ser feliz, segundo Epicuro. O que é um prazer que não é natural e nem essencial? Por exemplo, a cobiça pelo poder. O poder não é algo natural e muito menos essencial. Você ter bens materiais não é algo natural e nem essencial. O que não é nem natural nem essencial é excesso na sua vida e é um prazer que não vai te trazer felicidade, só vai zoar a tua cabeça, cara. Esse é Epicuro. Então, sabendo desses prazeres moderados, Epicuro vai falar que a gente tem que parar de sentir angústia. E como que a gente se angustia, segundo Epicuro? Pelo medo. Medo do quê? Principalmente medo da morte e medo de castigo divino. Ele vai falar. E ele vai falar que a gente não tem que ter medo da morte, sabe por quê? Porque ele acredita na concepção atomística. Quem não lembra o que é isso, volta lá nas aulas dos pré-socráticos, do Demócrito. Demócrito falava que tudo que existe, a matéria que origina a realidade, é só átomo que se movimenta no vazio. Então o que o Epicuro, que vai acreditar nessa teoria, vai falar pra gente? Você não precisa ter medo da morte. Por quê? Porque a morte nada mais é do que os átomos que estão agrupados aqui, que fazem você estar vivo, estão agrupados dessa forma, vão se agrupar em outra. Não existe nada de sublime e muito menos de terrível na morte. Você só vai se transformar em outra coisa. Então, se não há nada de sublime, nem nada de horrível, você não tem que ter medo, você tem que aceitar a morte, porque nada mais é do que reorganização de átomos. E é isso que acontece toda hora na realidade. Isso que origina o movimento. Além disso, ele vai falar que você não tem que ter medo de castigo divino. Vamos lá. Epicuro não vai renegar os deuses e falar que os deuses não existem, até porque ele seria morto na Grécia Antiga. Mas para não falar que os deuses não existem, ele fala que os deuses habitam um tempo em que o homem ainda não existe, então ele não tem negação. Então, de certa forma, ele vai falar que
se existem esses deuses aí, eles não conseguem interferir na tua vida. Então você não tem que ficar preocupado com isso. Assim você não vai se angustiar. E outra coisa que promove angústia, segundo ele, é você se preocupar com a sua vida pública e se preocupar com a política. E eu acho que todo mundo que está vivendo o nosso querido Brasil na época que está hoje, sabe que se preocupar com política é uma enorme fonte de infelicidade. Não sei para vocês, mas para mim quer me deixar angustiado, é legal o jornal e ver as notícias sobre política. Então, Epicuro vai falar que você não tem que se preocupar com política e muito menos se preocupar em ter uma vida pública. E a gente pode falar na modernidade onde a gente está falando, onde a gente expressa melhor a nossa vida pública, a nossa vida social? Nas redes sociais. Então, quem fica preocupado em criar uma imagem de si mesmo o tempo todo, então eu posto aquela selfie bonitona, daquela viagem da hora, eu tiro 49 mil fotos para postar uma que ficou com um ângulo bonito, que eu não saí narigudo, que eu não saí com espinha, que eu saí com a luz da hora. Percebe? Tudo isso te gera angústia. Epicuro vai falar que nada disso resolve as coisas. O que resolve é o quê? Eu pegar e, ao invés de me preocupar em ter uma vida pública ou me preocupar com política, eu cultivar as amizades. Eu ter amizade ao invés de seguidores, amizades reais, ao invés de 1 milhão de seguidores no Instagram, Epicuro iria dizer que é você ser muito mais inteligente para buscar a paz interior. Vai ter um outro cara que ele vai discordar um pouco de Epicuro e vai trazer outra saída para a busca da paz interior. Esse cara é o Zenão. Zenão é o principal pensador da escola estoica, do estoicismo. E ele vai falar que a ataraxia não está ligada ao prazer, muito pelo contrário. Ela está ligada ao que a gente vai chamar de amor fati. O que é amor fati? Amor ao destino. Como assim amor ao destino? Bom, vamos lá. Para você entender a filosofia e o pensamento estoico, você tem que partir do seguinte ponto. Os estoicos acreditavam numa divindade, num Deus, e eles acreditavam que esse Deus é imanente à realidade. O que isso significa? Que ele não é algo de fora, que construiu a realidade, que criou o universo, como acreditam os cristãos. Eles acreditavam que Deus, um ser racional, ele está imanente, ele está junto, colado a toda a realidade. Então tudo que acontece e o jeito que as coisas acontecem, elas são originadas por uma divindade racional. O que isso significa? Isso significa que tudo que acontece na vida e no universo tem um motivo racional por trás. Se tudo que acontece na vida e no universo tem esse motivo racional, o que eu não posso fazer? Eu não posso me frustrar com a realidade. Por quê? Porque todas as coisas acontecem por um motivo. Então a filosofia estoica vai ser a filosofia dos corajosos. Por quê? O que ela vai afirmar? Eu tenho, portanto, se tudo é divino, eu tenho o dever. Eu tenho o dever porque eu também estou aqui na minha potencialidade, eu também estou aqui e eu tenho um objetivo, assim como todas as coisas acontecem por um objetivo e por um motivo. Mas eu preciso me preocupar com o que eu posso mudar. Esse é o meu dever. E o que eu não posso mudar, eu não tenho que me preocupar. Então, é um pensamento que tem um filósofo, um pensador famoso, oriental, que não é estoico, mas se eu não me engano, Confúcio fala uma frase que expressa muito bem esse pensamento, que é o quê? Se eu tenho um problema que tem solução, então eu não tenho que me preocupar. Agora, se eu tenho um problema que não tem solução, então eu tenho menos ainda o que me preocupar. Essa é a coragem dos estoicos. Eu não posso ficar me lamentando e me angustiando sobre o que eu não posso controlar. O mundo ao redor acontece e as coisas não vão acontecer da forma pela qual você quer. As coisas vão acontecer porque elas têm um motivo de acontecer assim. E você tem que aceitar a realidade e tocar o barco. Por isso que é amor fati, amor ao destino. Você tem que amar o seu destino, aceitar as coisas como são, e o que eu conseguir mudar, beleza. O que não vai adiantar eu me angustiar. Percebam que isso não é fácil.
Para fazer isso eu preciso o quê? Controlar as minhas paixões. Eu tenho que ser racional. A minha razão tem que estar acima das paixões e até mesmo do prazer. Eu tenho que ser um ser racional. Para quê? Para poder controlar as minhas paixões quando as coisas não saem da forma pela qual eu quero. Então, se o crush não correspondeu ao carinho que você deu para ele, você não pode controlar isso. Você não tem como entrar na cabeça dele e bater a cabeça dele na parede até ele te amar. Se você não pode fazer isso, você não tem que se preocupar. Então, usa a sua razão, controla essas paixões aí dentro do seu coraçãozinho e aceita o destino. Parte para outra. Esse é o pensamento estoico. Amor fati, amar o destino. Entender que as coisas acontecem e você não pode mudar elas. O que você não pode mudar, você não tem que se preocupar. Você tem que ter a razão de não deixar as paixões te trazerem angústia. Beleza? Agora, gente, os céticos. O ceticismo vai ter o seu principal expoente no pensador chamado Pirro. O que Pirro vai falar? Pirro vai falar que a ataraxia é a epoque. O que é a epoque? Suspensão de juízos. Como assim suspensão de juízos? Ele vai falar, gente, eles vão ser relativistas. A gente já falou sobre o que é relativismo lá em Sócrates. O que eles vão afirmar? Para cada teoria, para cada ideia que existe uma ideia contrária igualmente plausível, igualmente verdadeira. Então o que eles vão afirmar? Não há verdades absolutas. A galera fica todo mundo brigando e hoje em dia, mais do que nunca, você sempre tem que ter uma opinião sobre as coisas e a sua opinião está sempre certa. Então, nessa briga danada de todo mundo tem a opinião certa, a gente acaba o quê? Tendo muito conflito. E é só você abrir qualquer rede social 5 minutos que você vai ver conflito lá. De duas pessoas que acham que a verdade que ela fala é a verdade absoluta. Então, o que Pirro vai falar? Suspende os juízos. Assume que a gente não pode conhecer todas as coisas. Ele vai falar que a vida do homem é muito passageira para a gente ter o tempo e a possibilidade de chegar nessas verdades universais que o Sócrates falava. Tem essa de verdade universal não. Ele vai ser relativista. Então vai falar que a gente deve o quê? Suspender os juízos, tentar não tomar partido nas coisas e quando tomar, entender que esse partido que você tomou, essa opinião sua, tem uma outra opinião que é tão verdade contra ela. É uma forma muito boa de levar a vida você evitar conflitos. Só vamos ficar sempre atento pro relativismo. Né? Eu acho que a gente sempre tem que ser um meio termo, né? Lembrando de Aristóteles, a virtude do meio termo. Sempre tem um meio termo, isso é uma opinião minha. Por quê? Porque, volta no vídeo do Sócrates e vê, quando eu falo os problemas que o relativismo pode causar na sociedade, na ciência e principalmente na filosofia. Mas é muito importante, segundo o Pirro, você suspender seus juízos, afirmar que não existem verdades absolutas para evitar o conflito. E por último, gente, mas não menos importante, a gente tem aqui a escola do cinismo, que vai ter seu principal filósofo, Diógenes de Sinope. Conhecido como Diógenes o Cão, e a gente já vai entender isso. O Diógenes e os cínicos vão falar que a ataraxia é a autarquia. O que é a autarquia? É o ato de se autogovernar, de governar a si mesmo. Para entender melhor isso, eu vou contar um pouquinho sobre a biografia do nosso querido Diógenes, porque, percebam, todas essas filosofias, elas não são, igual a gente estava vendo em aulas anteriores, abstrações. Elas definem a forma pela qual você vai levar a vida. Esses filósofos pautaram suas vidas na filosofia deles. Por quê? Porque todo mundo está buscando a ataraxia, a paz interior. O Epicuro teve essa vida de prazeres moderados, rodeada de amigos, certo? O Zenão teve uma vida regrada, uma vida sem buscar prazeres, sabendo do seu dever, tanto que viveu até 90 anos de idade, porque ele justamente controlava suas paixões ao máximo, era um cara muito racional. Pirro, a mesma coisa, não ficou tomando partido das coisas e propagou sua filosofia como uma negação da verdade. E Diógenes não vai ser diferente. Diógenes, gente, é conhecido como filósofo do barril, porque ele morava dentro de um barril.
Quem que era esse cara? Você chegava lá e você tinha um cara lá, pelado muitas vezes, morando dentro de um barril. Por quê? Porque ele não tinha casa, ele não tinha emprego, ele não tinha nenhum bem material. Ele era um mendigo, morava na rua. E vivia no meio dos cães. Vivia como os cães. Por quê? Porque como ele tinha total desapego aos bens materiais e desapego às convenções sociais, por isso que ele andava pelado, ele não estava nem aí, ele vivia como um cão. Olha só, gente. Se eu me desapego totalmente dos bens materiais, como Diógenes, e se eu me desapego totalmente das convenções sociais, eu sou livre. Diógenes era o homem mais livre da Grécia. Segundo a lenda, Diógenes era alguém que era muito bem visto como um pensador muito importante, muito famoso. Mas ele não estava ligando para nenhuma dessas coisas, não estava ligando para a fama, muito menos para a idolatria. Segundo a lenda, ele estava lá deitadão, suave, talvez pelado, tomando seu sol lá. Estava lá tomando sol. Por quê? Porque ele estava vivendo segundo o quê? Nossos instintos naturais. Então, ele está tomando sol, ele está tomando sol. Ele estava lá encostadão, suave. Aí chegou nada mais, nada menos do que Alexandre o Grande, o imperador da Macedônia. O cara chegou para Diógenes e falou: Diógenes, já sabendo, Alexandre era um grande apreciador da filosofia. Então chega e fala: Diógenes, você é um pensador brilhante, me fala o que você quer, cara. O que você quiser eu dou. Você quer uma casa? Eu dou. Você quer um quarto no meu palácio? Eu dou. Você quer ouro, concubinas, escravos? Eu dou o que você quiser. Ele olha para Alexandre e fala: você vai dar o que eu quiser? Aí ele fala: vou. Aí ele pede: então, por favor, você pode dar uma licencinha? Porque você está tampando o meu sol. Porque o que eu quero, você não pode me dar. Porque eu tenho a liberdade de conduzir a minha própria vida. Você é soberano, é o imperador da Macedônia, de todo o reino. Mas eu governo minha própria vida. Por isso que eu sou mais livre que você. Alexandre vai ficar tão espantado com essa resposta que vai proferir: se eu não fosse Alexandre, eu gostaria de ser Diógenes. Então, o que os cínicos vão propor? Uma vida totalmente alheia a qualquer bem material. Uma vida, além disso, totalmente alheia a qualquer convenção social. Eu tenho que viver segundo os meus instintos naturais, como um cão, porque só assim eu vou ser livre. E só me autogovernando, sendo governante da minha própria vida e não devendo nenhuma convenção, nem tendo desprezo por tudo que me amarra, só assim eu vou ser feliz. Esse era Diógenes, o cão. Gente, é muito legal estudar filosofia helenística, né? Eu particularmente adoro dessa aula, porque a gente consegue ter muitos ensinamentos palpáveis para a nossa própria vida. Espero que vocês tenham gostado. Espero que busquem saber mais sobre essas 4 escolas aqui, porque elas têm muito a ensinar para os nossos dias de hoje, né? Numa sociedade onde a gente nunca foi tão louco para buscar prazeres irrefreados, a gente bem que podia ter prazeres moderados e buscar nossa felicidade com base no quê? Com base nos nossos prazeres mais naturais. Numa sociedade como a nossa, onde nunca fomos tão egocêntricos, tão megalomaníacos, a gente acha que o mundo nos deve 1 milhão de favor e que deve se curvar ao que a gente quer. Bem que a gente podia ser um pouquinho mais estoico e entender que as coisas estão dadas e não acontecem da forma pela qual a gente quer, não. O mundo não é essa Coca-Cola toda. E a gente tem que entender que o que a gente não consegue mudar é algo que a gente não tem que se preocupar. Numa sociedade hiperbólica, onde todo mundo acha que tem a verdade, a gente está sempre em conflito, sempre brigando, bem que a gente podia assumir, pelo menos um pouquinho, que talvez o que o outro esteja falando também tenha seu valor e sua verdade. E por fim, numa sociedade materialista, e onde a sociedade nos oprime, nos molda, para a gente nos tornar o que nós não somos, bem que a gente podia seguir o exemplo de Diógenes e ser um pouquinho mais natural e mais livre dessas amarras. Espero que tenham gostado, galera. Se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários aqui embaixo, que eu arrumo um jeito de responder para vocês. E
Até mais!